Olá, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Santo André. Eu sou o pastor Carlos Chumis, que juntamente com o pastor Rubens Marins, lecionamos na disciplina Entendendo a Fé Cristã. O objetivo é fortalecer a fé, a nossa fé, e com temas que nós chamamos de teologia sistemática. E a nossa base é um material, uma apostila preparada pelo pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, que era mestre em teologia. Então, nós usamos essa base para trazer de uma forma fácil, simples, temas como Deus, Bíblia, Igreja, né, a doutrina do homem, como vimos, a doutrina do pecado, como vimos na aula passada. Hoje pretendo conversar sobre a doutrina da salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos compreender a questão da salvação, Pai, que o Teu Espírito possa estar tocando em nosso coração e que nós possamos, ó Pai, firmar a nossa fé com relação a isso, ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, irmãos em Cristo Jesus, ser salvo do quê? Eu já ouvi isso várias vezes em diversos lugares. As pessoas questionando, eu preciso ser salvo do quê? Então, a cegueira espiritual ou a situação, hoje em dia, as pessoas questionam. A vida é tão normal para elas, que elas falam assim, mas Jesus vai me salvar do quê? Eu preciso de salvação do quê? Né? E aí realmente a gente tem que estar preparado para responder. Né? Você vai ser salvo de uma condenação eterna. Como nós vimos nas aulas passadas, como nós vimos na doutrina do homem, o homem é corpo, alma e espírito. Ou corpo, alma, sendo espírito ao mesmo tempo. Né? A alma e espírito sendo a mesma coisa, você escolhe. Mas, no entanto, a Bíblia diz que quando morremos, o nosso corpo vai para debaixo da terra e volta ao pó. E a nossa alma vai para Deus. Né? Então, acontece que, vimos na aula passada, que o pecado entrou na raça humana. E depois que o pecado entrou na raça humana, separou o homem de Deus. Então, se o homem morre nessa condição, separado de Deus, a sua alma vai para longe de Deus, vai para o inferno. Né? Então, da condenação, salvar do quê? Da condenação eterna. Então temos lá Romanos capítulo 3, verso 23, diz o seguinte, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O ser humano, no pecado, morrendo, não tem como o espírito voltar para Deus e viver em comunhão com Ele. É impossível. Né? Então, por isso, salvar do quê? Salvar o homem, a sua alma, da condenação eterna. Né? Porque, como já aprendemos, o homem não é apenas o corpo. Morreu, acabou, como muitos dizem. Muitas pessoas falam, é só a vida aqui, morreu, acabou e pronto. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que nós cremos. Então, vamos aprofundar mais na doutrina da salvação. Somos salvos por causa da obra de Cristo, Jesus lá na cruz. Para entender bem essa questão, meus irmãos e amigos, da salvação, temos que entender bem a pessoa de Jesus e a sua obra na cruz. Nada é mais vital para a nossa fé que a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Sem a encarnação, vida e morte e ressurreição de Jesus, o cristianismo seria sem sentido. O símbolo mais conhecido do cristianismo é a cruz. Ela é central à nossa fé. O cristianismo se propõe a resolver o problema fundamental do homem. Há um abismo entre o homem e Deus. O homem aqui, como já expliquei em outras aulas, é o ser homem e mulher, né? O ser humano. Então existe um abismo entre o ser humano e Deus. O mal precisa ser vencido e o bem precisa triunfar. O cristianismo apresenta a mensagem de que Deus fez algo
em Jesus Cristo. Na nossa completa ausência e impossibilidade de apresentarmos proposta para resolver o problema do pecado, da desobediência, Deus apresentou a sua, na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E isso se vê sobremaneira na cruz. A cruz é insubstituível porque nela Deus Filho e Deus Homem morrem. Isso porque Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Ou seja, ele é 100% Deus e 100% homem. O conceito de trindade cristã faz a resposta ao problema fundamental do homem. Deus é Deus, mas é homem também. Porque ele foi como nós, seremos como ele. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 49, diz o seguinte: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Não há mais abismo após a cruz. Nela, o problema da separação entre Deus e o homem encontra solução. Amém. Como lemos em Romanos 3,23, Deus é justo e também é o justificador, diz lá o texto, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A cruz não é um acidente histórico, nem mesmo uma falha de projeto de Jesus. Conforme Apocalipse 13,8, a morte de Jesus estava na mente de Deus, desde a fundação dos séculos. Foi planejada e mostra o cuidado e o amor provisional de Deus para com o ser humano. Agora, qual foi exatamente a obra de Cristo? Normalmente nós falamos, olha, se você aceitar Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, você aceitar Jesus, Deus te perdoa, amém, você está salvo, beleza. Isso realmente é verdade, mas assim, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos entender o que foi que Jesus fez lá na cruz, qual foi a obra dele. E vamos ver o texto de 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas qual o significado? Os significados de Cristo ter morrido por nós, pecadores. Vamos ver alguns significados mais profundamente, para analisarmos o que Cristo fez por nós, qual foi a obra dele na cruz. Primeiro, substituição. Cristo morreu no lugar dos pecadores. Como lemos em 1 Coríntios 15, 3, que nós lemos, Cristo morreu no nosso lugar. A ideia de substituição vem do Antigo Testamento, como podemos ver lá em Levítico capítulo 1. O novilho morria no lugar do pecador. O princípio teológico a este ato é que o pecado só se paga com a morte. Alguém deve morrer pelo pecado, pela desobediência. Ele exige a morte pela grandeza da ofensa, que é a santidade de Deus. O pecado é algo sério que Deus não trata de maneira leviana. No Novo Testamento, meus irmãos e amigos, lemos a declaração de João Batista lá em João 1,29, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa isso? Que sua morte foi substitutiva. Ele morreu pelos nossos pecados. Como vemos lá em Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Por que sua morte tem este valor? Porque Jesus Cristo é Deus e é homem, como nós já dissemos. É 100% Deus e 100% homem, foi 100% homem. Pagou a parte dos dois. Ele morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados. É significativo que a Escritura
o mostre como o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro era oferecido, como já dissemos, pelo pecador que desejava reparar a sua culpa. Nós não podíamos oferecer nada para Deus. Então Deus ofereceu por nós. O que não podíamos fazer, Deus fez. Nesse sentido, pode-se dizer que Cristo é o cumprimento de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Como bem registra o autor de Hebreus, ele se tornou ao mesmo tempo a vítima, o sacrifício, e o sacerdote. Isso está bem claro lá em Hebreus capítulo 9 e no capítulo 10 também. Então, quais são os significados de Jesus ter morrido por nós pecadores? Primeiro, nós vimos a necessidade da substituição. Segundo, quero trazer para você a necessidade da redenção. A ideia, meus irmãos, de redenção é um ato de pagar resgate para se comprar algo. Por causa da queda do homem e suas consequências, né, que nós vimos, nós podemos ver lá em João 8,34, que diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, qual foi a consequência da queda? Que o homem se tornou escravo do pecado, escravo da desobediência. Então esse homem precisa ser resgatado, né? Precisa ser libertado, porque ele é escravo, ele é propriedade de Satanás. A ideia de redenção do homem, a ideia da redenção do homem por Jesus, só Jesus poderia fazer isso. Cristo encontra seu paralelo no Antigo Testamento. Nós vemos lá em Isaías 43:3, né? Israel estava como escravo na Babilônia, mas seria resgatado, comprado de lá. O resgate seria o Egito, Etiópia e Sebá. O resgate é, portanto, o preço pago pela redenção. No Novo Testamento, né, traz a ideia, como diz lá em Mateus 20:28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate, segundo o pastor Exaltino, é um termo grego chamado litron, que significa um pagamento para livrar alguém de um domínio. A ideia também aparece lá em Tito, capítulo 2, verso 14, que diz que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. O termo em português é remir, que é muito vizinho de redimir, né? Lá na língua original, lá no grego, traz a ideia de comprar e libertar. Permanece a ideia de resgate, mas agora mais ampla. Em 1 Coríntios 6:20 lemos: porque fostes comprados por bom preço. O verbo comprar é agorrazó, que é mais específico, comprar no mercado. Éramos como escravos no mercado, mas fomos comprados por Deus. É a ideia de Apocalipse 5:9, que diz: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e o povo e nação. Então, quero repetir: dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então, meus irmãos e amigos, fomos comprados por Jesus Cristo, comprados pela sua morte e comprados para Deus. Em Gálatas 3:3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O pastor Exaltino diz aqui que o verbo no original traz a ideia de tirar do mercado. A ideia é que estamos no mercado da maldição. Cristo nos tirou de lá. A maldição da lei deixou de vigorar sobre nós. É oportuno recordar isso. Cristo acabou com a maldição. Então nós fomos redimidos, a redenção. Então quais são os significados de Jesus Cristo ter morrido por nosso pecado? O que é a obra que Jesus fez lá? Primeiro foi a substituição, nós vimos a ideia da redenção, e terceiro, a propiciação. A palavra propiciação está bem próxima da palavra expiação. A diferença do sentido das duas pode ser sumarizada da seguinte maneira: a pessoa que está irada ou ofendida é propiciada, isto é, aplacada.
Isto porque o pecado e a culpa que pesavam na consciência do ofensor foi removida ou lançada fora. A ideia aqui, meus irmãos e amigos, é que a obra de Cristo trouxe a satisfação da ira de Deus contra o pecado. Nosso pecado e nossa culpa foram lançados fora de nós por causa de sua obra, e assim a ira de Deus foi removida. Assim ele se tornou a nossa propiciação. Deixa eu repetir, isso é maravilhoso. Nosso pecado e nossa culpa foram lançados fora de nós por causa de sua obra, e assim a ira de Deus foi removida. Assim ele se tornou a nossa propiciação. Como vemos lá em 1 João capítulo 2, verso 2, diz assim: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então aqui se torna necessário um esclarecimento. Em alguns momentos, podemos, irmãos, confundir ira com descontrole emocional. Muitas vezes na dimensão humana é isso mesmo, né? A gente fica irado quando a gente descontrola emocionalmente. Mas no caso da ira de Deus, trata-se de indignação. O Antigo Testamento, por 585 vezes, diz o pastor Exaltino, fala da ira de Deus. Mas não é correto pensar num Deus do Antigo Testamento como irado e num Deus do Novo Testamento bonzinho. No Novo Testamento, a ira de Deus é um tema fundamental também. Tem uma importância muito grande. Vamos ver lá em João 3,36 o que fala. O que desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então eu e você, no pecado, estamos sob a ira de Deus. Lemos ainda também que, pois do céu é revelada a ira de Deus, Romanos 1, verso 18. Também, ninguém vos engane com vãs palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, versículo 6. Então, meus irmãos, como explicar a questão da ira de Deus se ele é amor? Como explicar a questão da ira de Deus se ele é amor? Então, podemos ver pela moralidade de Deus. Se não houvesse ira, meus irmãos, Deus seria apático. E isso ele não é. Como lemos em Sofonias 1,12. E castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem o mal. Pensamos em amor em termos muito sentimentais, por vezes até melosos. Mas o amor é mais que sentimento, é uma atitude. O amor não exclui moralidade. Um Deus que tratasse o mal e o bem da mesma maneira, por certo, não seria amoroso, justo com os que se esforçam na prática do bem. Um Deus que fosse apático diante do mal, por certo que não seria amoroso. Estaria tratando o bem e o mal da mesma maneira, e tal procedimento seria uma injustiça. E seria um estímulo à prática do mal. Eis uma definição teológica para propiciação, a satisfação pelo sangue de Cristo da ira santa de Deus contra os pecadores. Vou repetir, desculpe. A satisfação pelo sangue de Cristo da ira santa de Deus contra os pecadores. Romanos 3, capítulo 20, verso 25 e verso 26. Notemos que a propiciação não foi proposta do homem. Foi de Deus, o Pai. Não foi nem mesmo do Filho, mas do Pai. A questão da propiciação deve ser bem compreendida. John Stott diz o seguinte: a noção inteira de um Cristo compassivo, induzindo um Deus relutante a agir em nosso favor, forçando um amor divino, não devemos dizer que Deus estava castigando Jesus ou que Jesus estava sendo persuadido por Deus, pois fazê-lo é lançar um contra o outro, como se agissem independentemente um do outro, ou se estivessem em conflito um com o outro. Jamais devemos fazer de Cristo o objeto de castigo de Deus, nem de Deus o objeto de persuasão de Cristo, pois tanto Deus quanto Cristo eram sujeitos e não objetos, tomando a iniciativa de salvar os pecadores. Nós vimos isso quando nós estudamos sobre a Trindade, O que Deus Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer. O que Deus Filho quer, o Espírito quer, Deus Pai quer.
O que o Espírito Santo quer, Deus Pai quer, Deus Filho quer. Então, é bem isso, essa é a realidade. Então, Cristo, nós vemos lá em Filipenses que Cristo deixou a sua glória, né, por amor a nós, para vir cumprir esse papel de dar a sua vida por nós, pecadores. Né? Então, em Jesus Cristo, o amor do Pai vence a sua ira. Como lemos lá em 1 João 4,10, que diz o seguinte: nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Né? O ato de um filho bonzinho aplacando um pai furioso, não é essa a visão. Né? Então a propiciação aqui não é, como já foi dito, um ato de um filho bonzinho aplacando um pai furioso, mas um pai amoroso oferecendo seu filho para remover a culpa de sobre nós. O pai viu que o único que podia remover a culpa de nossos pecados era o filho, e em seu amor o ofereceu por nós. Né? Então nós vemos lá o texto que nós conhecemos muito, né? João 3,16, né? Que diz lá: porque Deus amou o mundo que deu, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, quais são os significados? Nós estamos vendo aqui. Quais os significados de Jesus Cristo ter morrido por nós, pecadores? Qual foi o significado da obra de Cristo ali na cruz do Calvário? Então, nós já vimos que foi substituição, redenção, propiciação. Agora nós vamos ver justificação. Né? Então, esse termo, irmãos, é forense, de tribunal. Em seu sentido, é o ato de declarar alguém justo. O problema é, como um culpado pode ser declarado inocente? Porque diante de Deus, na prática, nós somos culpados. Nós merecemos a condenação. Né? Então, a mensagem foi de que a justificação pela fé em Cristo, né? Justificação é o termo grego dikaios, segundo o pastor Exaltino, que entre muitos significados tem o de tornar justo, tornar honrado alguém. Né? Então vamos ver alguns textos aqui bíblicos, né, que falam sobre isso. Romanos 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por meio, Atos 13:39 diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. E Romanos 5, verso 9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. A mensagem é simples, meus irmãos e meus amigos. Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Né? Como nós vemos lá em Atos 3,9 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Então, em Cristo, Deus transforma pecadores culpados em pessoas justas e honradas diante dele. Né? Eu vi uma ilustração uma vez que falava assim: Deus, quando olha para nós, ele vê pecadores, desobedientes, pessoas para condenar, mas quando ele olha para nós e o sangue de Jesus está sobre nós, ele olha para o Filho dele, que deu a vida dele por nós, que morreu lá na cruz do Calvário por nós, e então, através de Jesus, ele nos perdoa, ele nos justifica, né? Ele nos torna inocente. Né? Então, em Cristo, ele transforma pecadores culpados em pessoas justas e honradas diante dele. Uma excelente obra sobre a justificação pela fé é o que o teólogo alemão Hans Rand nos alerta que o que mais impressionou Lutero na sua leitura de Romanos 1,17 foi: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Foi a palavra justiça que impressionou Lutero.
né? Paulo não diz que o Evangelho revela a misericórdia ou graça de Deus, mas a sua justiça, né? Talvez seja difícil para nós entendermos como funciona isso, o amor, misericórdia e justiça ao mesmo tempo com Deus, né? Muitas vezes eu já escutei pessoas falando, não, Deus é amor, você acha que Deus vai condenar a pessoa? Você acha que a pessoa morrendo, Deus vai deixar para o inferno? Não, não vai acontecer isso, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Deus não pode ir contra Ele mesmo, né? O homem está em desobediência, o homem está em pecado, né? Não existe ninguém, por melhor que seja a pessoa, por mais boazinha que seja, por mais correta que seja, todos pecaram, né? Todos, a Bíblia diz que todos são pecadores diante de Deus e precisam passar por Jesus Cristo diante de Deus, né? Então, a doutrina da salvação pela fé é um ato de justiça de Deus, porque ninguém poderia ser salvo de outra maneira. Ao nos oferecer a justificação pela fé em Cristo, Deus não está exibindo sua misericórdia, embora o oferecimento seja um ato de misericórdia, mas está exibindo sua justiça. Lembremos de Isaías 64, verso 6, que diz: todas as vossas justiças são como trapo de imundícia. A expressão trapo de imundícia, dessa época, significa panos usados pelas senhoras dessa época de Isaías, né, como absorventes íntimos. Então nada nosso poderia agradá-lo. Então ele está dizendo isso, nossas virtudes seriam como panos sujos para jogar fora. Então, ou seja, nós não temos virtude, não tem nada que a gente possa fazer que vai nos justificar diante de Deus, só através de Jesus Cristo. Então o mais fantástico nessa observação de Lutero é que essa descoberta só pode ser feita individualmente, pessoa por pessoa. E quando alguém descobre isso, que foi justificado porque creu, um mundo novo se abre diante de si. Então, quando cremos, Deus revela sua justiça e nos absorve. E como bem nos recorda o novo dicionário da Bíblia, o indivíduo justificado, por conseguinte, pode ficar certo de que nada será capaz de separá-lo do amor do seu Deus, como diz lá em Romanos 8, de 33 a 39. E, consequentemente, vem a sua glorificação, é certa, como diz lá em Romanos 8,30. Né? O céu é o certo para a vida dele. Então, quais são os significados da obra de Jesus Cristo lá na cruz? Qual o significado de Jesus Cristo ter morrido por nós, pecadores? Então, nós vimos até agora substituição, redenção, propiciação, justificação. E queremos ver agora a reconciliação. O termo significa transformar alguém, transformar um inimigo em amigo. Então, reconciliação, o termo significa transformar alguém de inimigo em amigo. No Novo Testamento, essa palavra aparece 14 vezes, significando fazer as pazes e trocar inimizade por amizade. Então, no cristianismo, meus irmãos e amigos, segundo a Bíblia, a iniciativa parte de Deus. Vemos lá em 2 Coríntios 2,19 que diz o seguinte: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Novamente, se deve notar que o Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai, mas que o Pai, que Deus Pai, nos reconciliou consigo em Cristo Jesus. Deus Pai não é uma figura relutante ou cheia de ódio, que precisa ser aplacado por um Deus Filho amoroso. Ele nos reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo. De inimigos, fomos transformados em amigos. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Lá em 2 Coríntios 5,18 diz o seguinte, a Bíblia na linguagem de hoje, diz assim: tudo isso é feito por Deus, que por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Pensemos na palavra de Parker, que foi um teólogo, né? O que é reconciliação? A ideia geral transmitida pela raiz grega desta palavra, de onde se formam os termos a ela relacionados, é a de troca. É o sentido comum que esses termos têm, tanto no grego secular como na Bíblia. É a de troca de relações, é a de troca de oposição por harmonia, de inimizade por amizade.
Deus pode nos aceitar porque Cristo removeu o obstáculo que separava o homem de Deus. O que é o obstáculo? O pecado, a desobediência. Então Deus pode nos aceitar porque Cristo, Jesus, a sua obra ali na cruz do Calvário, removeu o obstáculo que impedia de termos acesso a Deus, né? Então, removeu o obstáculo que permitiu nos reconciliarmos com Deus. E qual que era esse obstáculo? O pecado. A reconciliação feita por Cristo na cruz é suficiente para todas as coisas. Essa reconciliação tem que ser aceita para se tornar eficaz. O problema não é Deus. Deus está disposto a aceitar qualquer pessoa por meio da reconciliação da cruz. A pessoa tem que fazer a parte dela, né? Então, repetindo, a reconciliação feita por Cristo na cruz é suficiente para todas as coisas. Essa reconciliação tem que ser aceita para se tornar eficaz, né? A pessoa precisa aceitar. O problema não é Deus. Deus está disposto a aceitar qualquer pessoa por meio da reconciliação da cruz. Então nós vimos até agora, meus irmãos, quais os significados de Jesus Cristo ter morrido por nós pecadores, né? Qual foi o significado da obra de Jesus ali na cruz do Calvário, porque ele morreu na cruz do Calvário. Então nós vimos substituição, redenção, propiciação, justificação e reconciliação. Isso tudo traz o quê? Vitória. Vitória sobre o quê, pastor? Voltamos ao início, né? Vitória da condenação eterna. Se antes estávamos condenados eternamente, agora existe uma esperança clara, né? Existe uma esperança concreta de fazermos as pazes com Deus e de sairmos da condenação eterna para a vida eterna. Billy Graham, num dos seus sermões mais famosos, o sermão que tinha o título O Dia em que a Morte Morreu, bem interessante esse título, né? Segundo ele, a morte morreu no Calvário. Ainda morremos fisicamente, mas sabemos que isso não é o fim. Pela obra de Jesus, morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, diz Paulo lá em Filipenses 1:23. O Calvário trouxe a vibrante declaração de que a morte não mais destrói, não é mais o inimigo imbatível, e trouxe também a gloriosa declaração de que ela terá fim. Lá em Apocalipse 21:4 temos lá, e a morte já não mais existirá. Então isso traz a certeza do cristão de que, ausente desta vida, estará presente com o Senhor Jesus. Viveremos para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso, né, meus irmãos? Então, resumindo tudo isso, fazendo uma síntese do que Cristo fez por nós, né, de tudo isso que foi falado, vamos resumir nisso daqui. Podemos dizer que Jesus se tornou nosso substituto, que ele nos redimiu do poder do pecado e das trevas, que ele satisfez a indignação de Deus contra os nossos pecados e que ele nos declarou inocentes diante de Deus e ele nos transformou de inimigos em amigos. Ele nos concedeu a vida eterna, o triunfo sobre a morte. E ainda, no dizer de Paulo, nos comissionou como arautos de sua mensagem de reconciliação. Temos que pregar essa mensagem de reconciliação, temos que dizer que estamos separados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus e precisamos nos reconciliar, fazer as pazes com Deus. Então nós vemos lá em Romanos 5:8 que tudo isso prova o amor de Deus. O amor de Deus vem com a justiça, como nós já vimos. Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Maravilhoso, né, meus irmãos? Essa são os significados do que Cristo, da obra de Cristo ali na cruz, porque ele morreu por nós pecadores. Agora, vamos ver a aplicação dessa obra de Cristo, na vida do homem, é a conversão. Então, o homem está perdido, certo? Segundo a Bíblia, segundo o ensinamento da palavra de Deus, o homem está perdido, está condenado. Então, se ele morrer sem Cristo Jesus, ele vai para o inferno.
necessita de salvação. E ele não pode salvar-se a si mesmo. Não tem como. Não importa o que ele fizer, não tem, né? Ele não pode se salvar. Isso é obra de Deus. Então, agir na história, no tempo e no espaço e conseguir a salvação do homem é obra de Deus, é dom de Deus. Não há distinção. A Bíblia diz: todos pecaram e todos necessitam da salvação. Não há pessoas boas, salvas por mérito pessoal ou por religiosidade, como já dissemos. A salvação é pela graça, que é dom de Deus, por meio da fé, que é a resposta do homem. Então ela chega a nós pela obra de Jesus Cristo na cruz, como já estudamos, como já vimos. Ele a tornou possível para nós, mas cremos igualmente que a fé é a resposta do homem ao ato de Deus na pessoa de Cristo, como nós vemos lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então esses dois termos, meus irmãos e amigos, teológicos, graça e fé, se completam. Graça é o chamado, fé é a resposta. Graça é a mão de Deus que estende na direção do homem. Fé é a mão do homem que se estende na direção de Deus. Graça é Deus vindo até a metade do caminho. Fé é o homem indo ao encontro de Deus na metade do caminho. Graça são os braços abertos de Deus. Fé é o homem lançando-se neles. A graça é, pois, a chamada divina, e a fé a resposta humana. A graça é Deus dizendo: eu ofereço. A fé é o homem dizendo: eu aceito. Nesse processo de conversão, começa o processo também de regeneração, que inclui o quê? Nós já comentamos e já falamos: arrependimento e fé. Arrependimento é um passo necessário. A apropriação da salvação começa pelo arrependimento. Ninguém é salvo à força, mesmo que não queira. É preciso desejar ser salvo. Então o homem diante de Deus, ele precisa reconhecer que é pecador. Ele precisa reconhecer que está longe do caminho de Deus. Ele precisa reconhecer que há práticas que ele faz que não agrada a Deus, né? Então há necessidade de arrependimento, né? E a fé, outro passo necessário. Como disse na sua pregação João Batista, bem como a de Jesus Cristo, que insistiu nesse ponto: arrependei-vos e crede. Crer é o passo seguinte. A questão fundamental é em quem se crê. A salvação vem pelo fato de se crer em alguém, Jesus Cristo, que fez algo, morreu pelos nossos pecados, né? Então muitas vezes a pessoa fala assim: eu creio, mas você crê no quê? Né? Ou então a fé: eu tenho fé. Fé em quem? Fé em você mesmo? Né? Então a fé, tanto fé como o crer, tem que ser em Jesus Cristo. E quando a gente fala em Jesus Cristo, é lembrando de tudo isso, da obra que Cristo fez. E qual foi a obra que ele fez? Morreu na cruz do Calvário por mim e por você, né? Então, que tem todo esse significado que nós já estudamos hoje, né? Então, fé e crer em Jesus Cristo, né? A salvação implica inevitavelmente em mudança de vida. A pessoa salva passa a ter uma nova cosmovisão, a entender a vida pelo ângulo de Deus. A salvação tem implicações éticas por mudar a situação da pessoa. Somos salvos, né, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10 fala isso. Uma pessoa salva deve ter seu caráter mudado. Então, quando a pessoa reconhece que ela é pecadora, quando ela reconhece Jesus Cristo na vida dela, realmente há uma transformação no seu ser, na sua vida. E para finalizar, gostaria de colocar a questão da santificação. A santificação é ser separado para Deus. A pessoa fica separada para Deus, né? Mas está principiando aí a regeneração que Deus começa a fazer na vida da pessoa. Então leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito Santo, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo.
E o último passo que se realiza é o passo da glorificação. É o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Então, o que nós chamamos de céu, estar com Cristo, estar no céu. Então, meus irmãos, a obra de Cristo hoje é a doutrina da salvação. A obra de Cristo teve todos esses significados que nós colocamos aqui e esperamos que realmente que o Espírito Santo ilumine a sua mente, que realmente você possa entender todo o significado da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Salvar do quê? Nós, no pecado, o homem sem Jesus está condenado eternamente. Estar longe de Deus eternamente. Através de Jesus Cristo, ele se reconcilia, ele faz as pazes com Deus e tem então a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Senhor Deus e Pai, aqui foi exposto os ensinamentos da Tua Palavra sobre a salvação, ó Pai. Que isso fique gravado em nossos corações e que Teu Espírito ilumine as nossas mentes para a nossa salvação, para a nossa transformação e para amarmos as pessoas que nos cercam que ainda não têm Jesus Cristo, sabendo que elas já estão condenadas no pecado, mas que através de Jesus Cristo e do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, essas pessoas podem ter a salvação, Pai, podem ter suas vidas transformadas e mudadas. Assim oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na próxima aula, se Deus assim permitir, estaremos falando sobre a morte. Então é um assunto realmente importante, estamos indo para a parte final. Então, que Deus a todos abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir.